Sentai-vos, amados irmãos, podem sentar. Em nome de Jesus, saudamos a todos a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, em 2014, o grande desafio da igreja é poder falar amém. Amém? Isso. Amém presbiteriano, um quinto, sexto, sétimo, oitavo, ele sai, né? Mas um dia sai. Amém quer dizer? Assim seja. Saudamos a todos, então, que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez daqueles que estão em viagem, para que você ore por ele, para que Deus proteja, guarde, livre de todo e qualquer mal, todo e qualquer perigo das estradas. Quem está viajando é perigoso, então que Deus esteja protegendo em nome de Jesus. Alguém vem pela primeira vez à igreja? Levante a mão assim, quem está pela primeira vez? Ali um casal abençoado, que também uma família abençoada, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem está perto, cumprimente, o diácono vai entregar um cartão da igreja, agradecendo a presença, uma caneta, também um calendário da igreja, para os amados em nome de Jesus. Que Deus derrame graça sobre os queridos irmãos. O diácono está trazendo já o cartão aí para os amados. Está conosco também o reverendo Luiz Cláudio, da igreja presbiteriana de Cajati. Cadê o reverendo Luiz Cláudio? Está ali? Deus abençoe ao lado da sua esposa. Como é que chama a esposa? Mariângela, né? Geralmente esposa do pastor não tem nome, tá? O pastor, sua esposa, nunca fala o nome, né? Então aqui, Mariângela, né? Deus abençoe, reverendo Luiz Cláudio, da igreja de Cajati, uma honra tê-lo conosco aqui. Deus abençoe poderosamente, querido, em nome de Jesus. Irmãos, antes dos demais avisos, eu quero chamar as crianças à frente para orar com elas. Depois elas vão para a sala receber a ministração com o reverendo Alexandre, que vai ministrar as crianças. Venha à frente as crianças, por favor. Venha as crianças aqui à frente, vamos orar com elas. Muitas crianças também estão viajando. Elas gostam de ficar em cima, né? É mais chique, então pode subir, né? Aí em cima é mais chique, pode subir aqui, em nome de Jesus. Pastor Luiz Cláudio, vem orar pelas crianças, por favor, pastor. O pastor vai abençoar as crianças em nome de Jesus. Se quiser também dar uma saudação à igreja, fica à vontade. E as crianças vão receber a oração. Estão vindo mais crianças ali. Depois vocês vão descer bem devagar, para não cair na escada, nem fora da escada. Domingo passado eu falei, cuidado para não cair na escada, pastor. Um caiu depois da escada, que eu não tinha falado, nem na escada, nem após a escada, né? O pastor quiser dar uma saudação à igreja, muito bom tê-lo conosco. Depois ora para as crianças, por favor. Quero saudá-los, todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Deus. É uma alegria estar com vocês aqui, porque com certeza é a extensão do povo de Deus, né? É uma alegria poder saber que aqui em Cascavel tem igreja presbiteriana, tem o povo presbiteriano, né? E nós nos alegramos porque também fazemos parte da mesma família. Que Deus abençoe ricamente a todos, essa igreja, os pastores, toda a liderança dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti nesta noite, ó Deus, por adentrarmos a este lugar para unicamente, ó Deus, adorar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Que o Teu nome seja glorificado, adorado como já tem sido, ó Deus, com os cânticos que foram entoados agora, ó Pai. Pai Celeste, agora nós rogamos as Tuas bênçãos com as crianças, ó Deus. Ó Deus, nós rogamos porque elas, ó Pai, tenham um coração fértil, ó Pai. E que nelas brote, ó Deus, a Tua palavra em seus corações, ó Deus. Ministra nos corações delas, abençoa Teu servo, que estará, ó Deus, trazendo esta mensagem aos seus corações, na linguagem delas. Capacita o Teu servo em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E aqui, ó Deus, na nave do templo, ó Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre a palavra que estará ministrada, que sejamos ricamente confortados, edificados pela Tua santa e bendita palavra, ó Deus. Assim nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, ó Deus. As crianças podem ir com o pastor Alexandre, vão bem devagar, para não ter perigo de se machucar. O pastor Alexandre já os aguarda para ministrar as queridas em nome de Jesus, queridas crianças. Irmãos, um aviso, treinamento em capelania, dia 21 de janeiro de 2014, horário das 2 da tarde às 4 da tarde, das 14 às 16, aqui na igreja. Então nós temos aí o curso treinamento em capelania. Então, nova turma, iniciando dia 21 agora, às 14 horas, com a nossa irmã psicóloga Maria José, que ministra esse curso. Nós estamos já em vários hospitais da cidade.
Você quer fazer o curso em capelania, treinamento em capelania, dia 21 de janeiro, às 14 horas, aqui na igreja. Os irmãos também vão receber após o culto a Bíblia toda em um ano. É um plano de leitura das Sagradas Escrituras que envolve o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se você quiser levar esse plano de leitura, aqui tem, por exemplo, lógico, já estamos já adiantado em janeiro, mas você pode voltar e ler o restante, né? Por exemplo, no dia 1º de janeiro seria Gênesis 1 e 2 e Mateus 1. Você vai ler o Velho e o Novo Testamento. Quando você terminar, se usar esse plano de leitura, quando você terminar o Velho Testamento, você termina o Novo Testamento junto. No dia 31 de dezembro, você vai ler Malaquias 1 a 4 e Apocalipse capítulo 22, os dois textos juntos. Pastor, eu quero ler a Bíblia mais rápido. Você pode ler aqui, você pode ir marcando, não precisa seguir a data que está aqui, vai marcando. Quem ler a Bíblia toda em 2014, o primeiro que ler a Bíblia toda em 2014, vai ganhar de presente uma Bíblia de Genebra aqui da igreja. Só me avisar que eu vou te dar de presente uma Bíblia de Genebra. Vai ser bênção em nome de Jesus. Nossos cultos normais na igreja, todos eles, muitos irmãos já estão voltando de férias, muitos ainda viajando. Ore para que Deus proteja, guarde, sustente a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, inicialmente em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, abra a palavra do Senhor em nome de Jesus. Primeiro texto dessa noite, Lucas capítulo 24, abra a palavra do Eterno. Semana também volta de férias o pastor Leonardo, o pastor das crianças. Ele foi para o exterior viajar e volta do exterior. Pará, né? Pará já é outro país. Ele volta do Pará, semana, de volta ao trabalho com a juventude da igreja, pastor Leonardo Melo. Lucas 24, quem achou diga amém. Eu quero ler inicialmente apenas um verso em Lucas, que é o verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Abra agora lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Primeiramente, capítulo 1, verso 8. Texto conhecido, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2:1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito às regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 37 em diante.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Volte no capítulo 1 de Atos, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Santo Deus, essa é a tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Eu lhe peço em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Amados, eu quero dar sequência à mensagem de domingo passado à noite. E o tema de hoje, baseado nestes textos que acabamos de ler, quero pensar com você sobre revestimento de poder. Se você olhar em Lucas 24, primeiro texto que nós lemos, no verso lido, 49, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Atos 2, o cumprimento da promessa de Deus. Todos reunidos, e de repente vem aquele mover de Deus, tremendo, poderoso, maravilhoso, e ali estavam reunidos cerca de 120 pessoas, conforme Atos 1:15 relata. Atos 1:15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, 120 pessoas estavam reunidas, e de repente, um vento impetuoso, a casa se encheu de fumaça, o lugar, e as pessoas ficaram possuídas pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já leu toda a Bíblia, ou se você já leu pelo menos Atos dos Apóstolos. É interessante ler a história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, um livro que fala da direção, unção, poder de Deus, orientação do Senhor, mover do Senhor, onde mostra a intrepidez, estou vendo aqui de Pedro e João, capítulo 4, por exemplo, os apóstolos fazendo milagres, capítulo 5, verso 12 em diante, verso 14, capítulo 5, fala: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Se você vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você chega a uma conclusão. Havia na igreja primitiva o derramamento do poder de Deus. A igreja estava cheia do poder de Deus. Os crentes, os cristãos, os irmãos na fé, servos do Altíssimo, estavam cheios do poder de Deus, da unção de Deus, da direção do Senhor. E você pergunta diante deste texto: o que fazer para ser também revestido do poder de Deus? Você vê aqui multidões se aproximando do Senhor. Não era uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, eram multidões. Você vê aqui no texto que eu li, em Atos 2, verso 41, 3.000 pessoas sendo batizadas. Depois, passa para multidões,
a ponto de dizer a palavra, eu li e repito para você, crescia mais e mais a multidão, Atos 5, verso 14. Porque a igreja estava cheia do poder de Deus. Aí você pergunta por que nos dias atuais, talvez, isso não esteja acontecendo. Talvez, por quê? Talvez, quero compartilhar com você, vou me dizer ao seu coração, em nome de Jesus. Por que isso não acontece hoje? Cadê o poder da igreja? Cadê a unção da igreja? O poder é a unção de atrair pessoas para Cristo. O poder é a unção de levar multidões à conversão diante do Senhor. Não uma nem duas, mas multidões. Há duas coisas essenciais para sermos revestidos de poder, que eu quero compartilhar com você. Apenas duas coisas. Para você estar cheio do poder de Deus, para que a igreja seja uma igreja cheia do poder de Deus. A primeira coisa, para que haja revestimento de poder, é preciso entender que você é carente da unção de Deus, que você precisa de Deus, e só vai ser revestido de poder se você viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Não há como ser revestido de poder sem estar em obediência ao Senhor. Notem que Jesus estava para ser assunto aos céus, de fato foi. A missão da igreja, se você ler Mateus no finalzinho do seu livro, Jesus fala para pregar o evangelho para todo mundo, para fazer discípulos de todas as nações. A obra do Senhor era uma obra urgente. A obra do Senhor era uma obra impostergável. A obra do Senhor é uma obra maravilhosa. Mas os discípulos entenderam. Do nosso jeito, na nossa força, na nossa capacidade, com os nossos métodos, não vai dar certo. Vamos fracassar, vamos naufragar. Eu sei que é algo que envolve uma emergência gigantesca, porque pessoas estão indo para o inferno, pessoas vão se perder, pessoas, famílias inteiras, precisam ouvir do evangelho, mas eu não posso fazer por mim mesmo, eu não posso usar as minhas estratégias, eu não posso usar a minha inteligência, eu preciso de Deus. E Deus disse, por meio de Cristo, essas pessoas fiquem na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Embora a urgência da missão, mas enquanto você não tiver a conscientização que você está cheio do poder de Deus, não comece a fazer. Bom, estão entendendo? Amém, igreja? Fique na cidade. Não dê um passo sequer de Jerusalém. E você vai para Atos, e Atos diz assim, todos reunidos no mesmo lugar. Ninguém saiu dali. Ninguém disse, olha, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou na minha força. Porque aquela família vai precisar falar, eu preciso ouvir de Jesus, eu vou lá falar para ela. Ninguém fez isso. Ninguém. Porque eles ainda não estavam capacitados, cheios do poder de Deus, que é a presença bendita e poderosa do Espírito Santo. Vão estão entendendo? Todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos aqui cumprindo a palavra de Jesus. Ele não mandou ir até que do alto sejais revestidos. A partir do momento que eu fui revestido de poder, revestido de autoridade, eu vou. Mas eu preciso, antes de ir, eu preciso obedecer. Antes de ir, eu preciso me submeter. Antes de ir, eu preciso, repito, ser submisso ao Senhor. Porque Deus mandou ficar, eu tenho que ficar. Deus mandou parar, eu tenho que parar. Aí quando Deus falar, agora vai, aí eu vou. Irmãos, tem muitas pessoas, tem muitas igrejas, que não têm o revestimento de poder, não têm a unção poderosa de Deus, porque não estão em obediência ao Senhor. A igreja estava entendendo o seguinte, se Deus mandou eu ficar até o Espírito Santo me preencher,
Se eu for do meu jeito, não vai dar certo. Se eu for a minha maneira, vai dar tudo errado. Eu posso pregar para milhões de pessoas, mas ninguém vai se converter. Ninguém vai se render. Eu posso trazer um discurso vazio, sem unção, sem poder, sem revestimento. Eu não quero isso para a minha vida. Mas eu entendo que eu só estarei revestido do poder de Deus e vou trazer pessoas a Cristo se eu obedecer a palavra do Senhor. Se você quer que Deus abençoe o seu ministério, ministério de visitação, ministério de capelania, ministério pastoral, ministério de louvor, ministério da música em geral, os demais ministérios de células, nós precisamos entender isto. Eu preciso receber o revestimento de Deus. E o revestimento do Senhor só vem quando eu vivo uma vida de obediência ao Senhor. Porque obedecer, já diz a palavra, é melhor do que sacrificar. Você não precisa sacrificar nada para o Senhor. Você precisa obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Você não pode usar, o irmão ou irmã não pode querer usar a lei da compensação, por exemplo. Deus, eu não fiz o que o Senhor mandou, mas em compensação eu vou fazer isso aqui. Deus fala, eu não quero isso aqui, eu quero o que eu mandei. Faça o que eu mandei, que eu te revisto de poder, eu te revisto de autoridade, eu te revisto de unção, em nome de Jesus. Não cante sem ter a unção, não pregue sem ter a unção, não evangelize sem ter a unção, mas a unção só vem na vida daquele e daquela que obedece ao Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Se você não obedece, não tem revestimento, querido. A igreja não se reveste do poder sem obediência. Você vê que Pedro saindo, multidões, pessoas convertendo, e Pedro fala, Senhor, a obra está grande, multidões estão vindo. Deus podia dizer, Pedro, sabe o que está acontecendo? Que você está revestido do meu poder. Quando eu disse para ficar em Jerusalém, vocês ficaram. Vocês não arredaram o pé daí. Vocês ficaram. O ficar aqui quer dizer obedeceram. Essa é a primeira coisa, em nome de Jesus. Mas tem a segunda coisa, que eu vou me delongar um pouquinho mais com você nesta noite, em nome de Jesus. Primeira, obediência. A segunda eu vou delongar um pouquinho mais. Veja o verso 14 comigo, de Atos 1. Aí vou delongar um pouco mais. Mas termino antes da meia-noite, fica tranquilo. Ar-condicionado, a igreja fresquinha, né? Daqui a pouco a aeromoça vai servir um lanchinho para vocês. Sonha. Atos 1,14. Toda a igreja leia comigo, por favor. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mais uma vez, só a igreja bem forte. Todos. Eu quero deter um pouquinho mais aqui. Eu disse para você, seriam apenas 2 pontos, né? Só 2. Só que o segundo tem 10 pontos. Então não fique muito animado que a mensagem vai ser curta, tá? O segundo tem 10. Até da meia-noite eu paro, né, Daniel? Fica tranquilo. Não vá dormir. Diz que um jovem levou alguém, um visitante na igreja, o tio na igreja, e o tio do jovem dormiu. E o pastor disse, rapaz, seu tio dormiu, acorda ali. Ele falou, não, o senhor que põe para dormir, pastor, o senhor que acorda. A tua pregação o senhor colocou para dormir, o senhor que vai lá acordar ele. Então ninguém durma. Irmão, segunda coisa, não há revestimento de poder sem oração. Amém? Todos perseveravam, obediência, estou ficando em Jerusalém, não vou sair de Jerusalém, mas todos perseveravam em unânimes em oração. Não há revestimento de poder sem oração. Mas não é aquela oração melancólica, aquela oração vazia, aquela oração de desencargo de consciência, é a oração vitoriosa. Você tem feito oração vitoriosa? Qual é a oração vitoriosa, pastor? Oração vitoriosa é aquela que causa resultado, que gera resultado. Charles Finney, antes de ser pastor, missionário, homem de Deus, ele visitava ainda, fazendo curso de direito, ele visitava, antes de ser pastor, fazia curso de direito, ele visitava constantemente uma reunião de oração numa igreja. Ele diz o seguinte, eu ia na reunião de oração,
todo dia, prestar bastante atenção na oração das pessoas, naquela reunião de oração. E depois de muito tempo, na reunião de oração, alguém falou assim: você quer que eu ore por você? Alguém disse que queria que orassem por mim. E eu respondi a seguinte coisa, a seguinte fala para ele: não, eu não quero que orem por mim. E Charles Finney diz assim: é lógico que eu precisava de oração, mas eu não queria oração daquelas pessoas, porque a oração deles não eram atendidas. Deus não atendia a oração deles. E eles diziam várias vezes na sua oração que Deus não estava atendendo. E eu não quero que alguém ore por mim, cuja pessoa Deus não atenda a oração. Charles Finney dizia: porque a oração fervorosa, a oração vitoriosa, é aquela que gera resultado. É aquela que Deus começa a agir. Deus começa a mover. E as coisas começam a acontecer. E Deus responde a sua oração. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, vejo uma igreja que ora. Mas não era uma oração mecânica. Era uma oração fervorosa. Era uma oração de vitória em nome de Jesus. Qual é a oração vitoriosa? Em primeiro lugar, é aquela oração cujo o orador, quem está orando, ele tem fé que Deus responde a sua oração. A Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Então, oração vitoriosa, em primeiro lugar, é aquela oração tomada de fé. Eu estou crendo no que eu estou orando. Eu estou orando porque eu tenho fé. É como aqueles discípulos de Jesus que acharam um homem doente, acamado, paralítico. Os amigos do paralítico, lembra o texto? 4, levaram ele até Jesus. Eles tiveram visão, tiveram fé, determinação e criatividade. A casa estava cheia, lotada, não tinha como chegar a Jesus. Tiveram a visão: Jesus pode curar o paralítico, meu amigo, Jesus vai restaurar a saúde dele, Jesus vai abençoá-lo, eu creio nisso. Visão, determinação, a casa fechada, não vamos dar um jeito, não vamos desistir. Criatividade, por onde? Vamos pelo telhado. Aí diz a Bíblia assim: após descer a quilômetro até Jesus, olha o que eu vou dizer, diz a Bíblia, vendo-lhes o quê? A fé. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Perdoou os pecados, deu salvação e restaurou a saúde dele. Porque 4 homens que o levaram a Jesus tinham fé, avivamento, revestimento de poder. É quando você ora e você crê no que está orando. Pastor, ora para o meu marido que não é convertido. Vamos orar. Senhor, abençoa aquele varão. Toca no coração dele, Senhor. Converta ele, Senhor. Você ora. Você busca. Aí alguém fala: irmã, como está seu marido? Ah, meu marido? É que ele não converte não. Aquele é difícil. Eu não creio que ele vai se converter. Pastor, ora por mim, que meus filhos estão perdidos nas drogas. Deus, traga de volta, em nome de Jesus. E alguém pergunta: como estão seus filhos? Estão todos perdidos no mundão. Olha o mundão difícil, né? O mundão levou meus filhos. Não tem fé. A oração que Deus responde, a oração que traz avivamento, a oração que traz revestimento de poder, que a igreja fazia, é oração de fé, amado, em nome de Jesus, amém? Você quer que alguém ore por você, por desencargo de consciência? Não. Eu quero que alguém ore por mim, que tenha muita fé em nome de Jesus. Alguém que creia naquilo que está orando. Se você não crê naquilo que você está orando, como Deus vai te abençoar? A igreja perseverava em oração, mas oração de poder, oração de autoridade, estava agora revestida de poder, para pregar as boas novas da salvação, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outra item da oração vitoriosa, quando você pede de conformidade com a vontade de Deus. Oração de conformidade com a vontade de Deus. Pai nosso, por exemplo,
Que diz o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que mais? Venha o teu reino. Fala depois da tua vontade, seja feita na terra como no céu. Você ora de acordo com a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Aí Deus olha para você e diz assim: eu vou olhar para você agora. Eu vou ver se na sua vida você está trabalhando para a implantação do reino de Deus. Se na sua vida você está disposto a morrer, a renunciar o seu eu, para que a vontade de Deus seja feita. E se você está disposto a renunciar o eu, para que a vontade de Deus seja feita, eu vou atender a sua oração, porque a sua oração, ela está sendo feita de conformidade com a vontade de Deus. Amém, igreja? Senhor, venha o teu reino. Que o teu reino, Senhor, seja plantado aqui na terra. Que a tua vontade seja feita, Senhor. A sua vida é condizente com a sua oração? Você está preocupado com o reino de Deus? Charles Finney dizia no seu livro, aquelas pessoas que oravam, a Deus não respondia oração, eram as pessoas que iam todos os dias na reunião de oração da igreja, mas durante a semana cada um está preocupado com as suas coisas, com seus afazeres, com seus desejos, com seus negócios, e ninguém estava nem aí para evangelizar alguém, para falar do amor de Deus para alguém. Então era perda de tempo. Eu não quero de alguém que ora assim por mim. Mas quando você ora: Senhor, faça a tua vontade em nome de Jesus, faça a tua vontade. Mas você vive isto no dia a dia em Cristo Jesus. Você ora como Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres, Senhor. Oração vitoriosa é orar de conformidade com a vontade de Deus. Terceiro lugar, é a oração que não tem interesse egoísta. Aquela oração, amada, em nome de Jesus, a ausência de interesses egoístas. Tiago fala: pedis, não recebeis, porque pedides mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. A igreja primitiva não pedia para esbanjar nos prazeres. Não tinha interesse egoísta na oração da igreja primitiva. Se você começa a orar sem interesse egoísta, pedindo a vontade de Deus, querido, Deus vai te revestir de poder em nome de Jesus. Amém? Você está orando pela fé, com fé. Senhor, a vitória é certa, vai acontecer em nome de Jesus. Você usa a palavra de fé, palavras que você reflete a palavra de Deus nas suas palavras, que você crê, e você está pedindo pelo cumprimento do querer de Deus, e não tem um interesse egoísta. Você não ora só pensando em você mesmo. A igreja primitiva não orava pensando em si mesma. Eu creio que eles estavam orando mais ou menos assim: Senhor, nós estamos aqui em Jerusalém, estamos esperando o revestimento do alto, Senhor, e quando esse revestimento vier sobre nós, Deus, nós vamos falar do teu amor para qualquer pessoa. Nós vamos enfrentar reis, autoridades, exércitos, mas vamos dizer como Pedro e João: importa obedecer a Deus que aos homens. E o evangelho vai ser propagado, Senhor, que nós estamos em comunhão contigo, não buscamos as nossas coisas, mas as coisas do Senhor. Queridos, se nós olharmos bem, muitas vezes, mais de 80% das nossas orações, elas estão em volta de alguma coisa que nós mesmos seremos agraciados e abençoados, e não pensamos no outro. Você ora assim: Senhor, converta multidões, converta multidões. Aí Deus te coloca diante de multidões, você não evangeliza nenhum sequer. Aí Deus fala: você não orou para converter multidões? Eu vou convertê-los mediante o seu testemunho, mediante a sua palavra, mediante o seu agir. E você não está fazendo nada? Por que está orando para converter multidões? Você tem que ir lá, vai lá, fala para a pessoa. Charles Finney, volta a ele, um grande avivalista.
E diz que certa feita, ele chegou num lugar, numa fábrica, e ele estava cheio do poder de Deus. E ali naquela fábrica, muitas mulheres trabalhavam. Seu maquinário, uma fábrica de tecelagem. Uma mulher parou, caiu de joelho, começou a orar. A outra. O dono da fábrica chegou, um homem não incrédulo, não é cristão, mas ele viu aquela cena e disse assim: Charles Finney, eu mandei parar as máquinas agora. Fala de Jesus para nós, porque eu vejo que você está tão cheio de Jesus. Compartilha com a gente. E a história conta que quase todas se converteram, e o dono da fábrica se converteu também, porque ele tinha um homem cheio do poder de Deus. Era a presença de Deus na vida de Charles Finney. A presença de Deus está em você. Ele dizia que muitas vezes ele saía para a rua, falar de Jesus. 1, 2, 3, 4 palavras, a pessoa já se convertia, porque ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava praticando as duas coisas, estou dizendo para você nessa noite: obediência e oração, em nome de Jesus. Mas na oração, qualquer oração fervorosa. 4º lugar, uma consciência pura diante de Deus. 5º, coração puro. 6º, mãos puras. 4º, 5º, 6º, a consciência está limpa, o coração está limpo, as mãos estão limpas. A Bíblia diz: homens, varões, ergam mãos santas a Deus. A mão está santa, o coração está limpo e a mente está limpa. Se nada nos acusa diante de Deus, temos a bênção do eterno. Amém, igreja? Outra coisa, ter uma oração vitoriosa: casal estar bem, marido e mulher estarem bem. Porque se o marido e a esposa não estão bem, a Bíblia diz que a oração é interrompida. A oração é interrompida. Se o marido e a esposa estão bem, Deus atende a oração. Se o marido e a mulher estão brigados, pode orar, mas a oração não passa do teto, não passa do teto, não passa do teto. O casal está bem, tem comunhão, dobra o joelho e ora. Deus vai derramar poder em nome de Jesus. Outra coisa, ausência de pecado. Outra coisa, não vãs repetições, mas certeza que Deus está te usando para orar. Poderia enumerar outras coisas aqui, em nome de Jesus. Irmãos, estão entendendo? Igreja, amados, não há revestimento de poder sem oração vitoriosa. Outra coisa, oração fervorosa. A Bíblia diz em Tiago: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Outra versão diz assim: muito pode por sua eficácia a oração fervorosa do justo. Oração fervorosa do justo. Aí eu posso perguntar nessa noite para você: você tem orado? Como está a sua vida de oração? Muitos acham: não, pastor, oração é desnecessário, pastor. Para que eu vou orar? Para que orar? Oração é algo desnecessário, porque Deus vai fazer. Não, querido. Pedi e dar-se-vos-á. Nada tendes porque não pedis. Tem muita coisa que nós só vamos receber se nós pedirmos. Mas o que me assusta é que 80% dos crentes tem uma oração medíocre, oração vazia, desencargo de consciência, mas não tem orado fervorosamente na presença do Senhor. Fiquem na cidade. Vamos ficar, Senhor. Vamos ficar fazendo o quê? Nós vamos ficar aqui orando fervorosamente. Nós vamos ficar aqui buscando a tua direção, a tua condução. Meu irmão, deixa eu perguntar para você nessa noite: você está preocupado com a sua vontade ou com a vontade de Deus? Será que nós podemos experimentar nas nossas vidas novamente
Atos dos Apóstolos se cumprindo em nome de Jesus? Será? Ou isso aqui é sombra do passado? Alguém vai dizer, não pastor, espera aí um pouquinho, porque os dons lá é coisa do passado, hoje não existe não. Hoje é aquele negócio medíocre. Hoje não tem dom não, pastor, hoje é cultos formais, tomado de formalidade. Não, querido, sabe o que está faltando? Revestimento de poder. O plano número 1, o propósito número 1 de cada cristão tinha que ser: eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Amém? Amém ou não amém? Eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Mas você vai ganhar automaticamente a partir do momento que você está revestido do poder de Deus. Mas sem muita oração, meu amado, não há revestimento do poder de Deus. Não há. Nós falamos aqui, fala-se nos demais púlpitos, do crescimento exponencial, maravilhoso, tremendo da igreja coreana. Por quê? Vai ver os joelhos dobrados lá, orando em nome de Jesus. Crescimento de outras igrejas, vai ver por quê? Muita oração, muito joelho dobrado diante do Senhor. Orações que Deus estão atendendo, Deus estão respondendo. E a partir do momento que alguém está sabendo que a sua oração está sendo atendida pelo Senhor, ela vai dizer para você: fulano, ora por mim. Faz uma oração por mim agora. Eu preciso de uma oração sua, porque a sua oração é cheia de poder. A sua oração é fervorosa. A sua oração é vitoriosa. Eu quero que você ore por mim. Mas muitas vezes pessoas não pedem, porque estamos preocupados com a nossa vidinha lá fora e esquecemos das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí não tem vitória, aí não tem a bênção do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite, desafiá-lo nessa noite, a ler o livro de Atos dos Apóstolos, a ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, com essa visão, o que acontece numa igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Aí você faz uma outra pergunta: eu ouvi duas coisas que o pastor falou, mas o que mais eu preciso fazer à luz deste texto, para que eu receba revestimento de poder em nome de Jesus? Quem aqui nessa noite quer revestimento de poder? Quem quer ser revestido de poder, diga amém. Só vai acontecer se você se submeter à vontade de Deus. Só vai acontecer se você avivar a sua vida de oração. Tem muitas orações, estou batendo nessa tecla de oração. Tem muita oração que é um relatório dado a Deus. Tem muita oração que é um desabafo. Tem muita oração que é uma murmuração diante de Deus. Uma oração fervorosa é aquela que você dobra o joelho, você a faz e você levanta convicto que vai acontecer em nome de Jesus, porque você orou. Você está com a mente limpa, nada te acusa. Você está com o coração limpo, nada de sujeira no coração. As suas mãos estão limpas. Então você ora e Deus fala: não tem como não atender, eu vou abençoar. E o avivamento vem, querido, em nome de Jesus. Mas enquanto brincarmos de cristianismo, enquanto vivermos uma vida acomodada, mãos sujas, mente poluída, coração sujo ou empedernido, não vai haver o derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Eu não posso subir aqui para pregar de qualquer jeito. Eu não posso vir aos instrumentos, aos microfones, qualquer jeito. Eu tenho que me colocar diante de Deus.
você precisa se colocar diante do Senhor. Será que se nós começássemos aqui na igreja uma reunião de oração, já temos duas, às terças, 7 da manhã, e às quintas, às 15 horas, mas começasse mais uma reunião de oração, será que você viria orar aqui na igreja? Viria aqui orar: Senhor, eu quero vidas, eu quero almas, eu quero ser revestido do teu poder, para quando alguém me encontrar na rua, vai perguntar assim: escuta, o que você tem que você é diferente? Vejo um brilho especial em você, compartilha comigo. E você começa a falar, e a pessoa se prostra diante de Jesus, que você está cheio do poder de Deus. Nós podemos viver isso nos dias atuais. Nós podemos resgatar isso nos dias atuais, em nome de Jesus. Mas a questão é: eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço. Qual o preço, pastor? Orar. Orar. Deixa eu dizer mais algo. Oração não é fácil. Se você pensa que orar é fácil, eu digo, não é fácil. Não é fácil. Uma oraçãozinha de 5 minutinhos, 10 minutinhos, 2 minutinhos, qualquer pessoa faz, qualquer pessoa. Orar de verdade não é fácil. Mas quando você aprende isso, e você se prostra, querido, o céu começa a mexer, o inferno começa a tremer, e coisas novas começam a acontecer na terra, em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite, para que você seja revestido do poder de Deus, e aonde você chegar, vidas vão se converter em nome de Jesus, e você vai estar preocupado com o reino de Deus seja implantado aqui na terra, em nome de Jesus. Deixa eu encerrar a mensagem, vamos orar com uma ilustração contada pelo pastor Heber Huber. Ele começou uma igreja em Santarém, Igreja da Paz. Ele disse para nós que no primeiro culto tinha umas 6 pessoas, pouquinha gente, pouquinha, muito pouco. E ele começava o culto assim: Senhor, obrigado. Aí dizia para a igreja: quero agradecer essa multidão que veio aqui nessa noite, essa multidão que eu estou diante dela. Ele sempre começava o culto assim: há uma multidão diante de mim, obrigado, Senhor, e a tua palavra será poderosa nessa noite. Um louvor gigantesco, e não tinha instrumentos. Ele colocava um aparelho um CD, tocava o CD, e uma pessoa ou duas cantavam no microfone acompanhando o CD. Obrigado, Senhor, essa multidão que está aqui nessa noite. E pregava para 5 pessoas, como fosse a multidão, e joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Só a igreja dele em Santarém hoje tem 70 mil membros. Ele saiu de Santarém, entregou para o pastor auxiliar, ele coordena, mas tem um auxiliar na frente. Ele foi para outra cidade, para Fortaleza. Tem 5 anos, quem está lá, se não me engano, tem 6 mil membros. 6 mil. Porque a sua membresia, os seus líderes oram. Agora tem pastor que não ora, tem presbítero que não ora, tem diácono que não ora, tem membro de igreja que não ora. Não ora. E queremos o crescimento, queremos a unção, queremos o poder, queremos a bênção na família, queremos restauração de filhos, de marido, de esposa. Mas se não paga o preço da oração, não vai haver, querido. Deus quer derramar uma unção gigantesca sobre a igreja. Mas se nós desobedecermos o seu mando, Ele não derrama. Se nós não orarmos, Deus não abençoa. Tá, pastor, eu entendi, já falou várias vezes, já repetiu várias vezes, pastor. Estou repetindo de propósito. Já repetiu muito, pastor. Tá, já repeti, vou repetir mais. Você vai orar? Ou não? Você vai orar ou não? Você vai obedecer a Deus ou não? Deus só abençoa quem lhe obedece.
Deus só abençoa quem lhe busca. Quantas vezes eu já cheguei diante de Deus, talvez você também, tempos atrás, falei uma oração porcamente feita. Mas já teve tempo que eu cheguei diante de Deus e orava 5 horas seguidas, 6 horas direto, e sentindo a presença de Deus. Deus quer que oremos, queridos, em nome de Jesus. Recado dado. Não vai haver revestimento de poder sem joelho no chão. E nós só vamos orar quando reconhecermos: se Deus não operar, nada acontece. Se Deus não mover, nada acontece. Se o Espírito Santo não agir, nada acontece. Se é Ele, Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Então eu vou dobrar o joelho e vou dizer: Senhor, Senhor, nos revista. Precisamos de Ti. Amém? Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore a Deus. Ore a Deus nessa noite. O Ministério Louvor todo pode se posicionar. Fale com Deus. Aleluia. Todo cântico. Talvez você vai dizer assim essa noite: pastor, eu vim aqui na igreja, o senhor falou tantas vezes oração, tantas vezes. E se nada tocou o teu coração, eu não sei mais o que fazer. Só sei que Deus tem um revestimento de poder. E essa é a continuação da mensagem do domingo passado. Comece a orar. Quando você orar, pense bem no que você orou, para não negar, através das tuas falas, os teus atos. Deus nos reveste de poder. Como descrever, Aleluia, Jesus. a unção que vem do teu altar? Como falar, se agora só desejo adorar? Estar contigo vale mais, nada mais importa. Tua presença satisfaz. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Cante ao Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Adore. Como descrever, Adore, igreja. Canta, igreja. vem do teu altar. Se você quer vir diante do altar de Deus, venha nessa noite, em nome de Jesus. O altar está à sua disposição. Venha buscar revestimento de poder. Eu sou o primeiro a estar diante do altar. Venha também diante do altar. Você quer revestimento de poder? Venha se prostrar diante do altar de Deus. Sai do seu lugar, venha diante do altar. Nada mais
altar, igreja, liderança, vem no altar. Aleluia. Líderes de sociedade, vem no altar. Líder de chefe de família, vem no altar. Glórias. Aleluia. 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 Glória a Deus. Senhor, nos revista do teu poder. Diga, Jesus, eu quero revestimento de poder. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero ganhar almas, diga para Deus. Eu quero obedecer a tua palavra, Jesus. Glória a Ele. Aleluia. 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 Deus, nós perdemos tantas coisas por não querermos muitas vezes pagar o preço. Ah, Deus, reaviva a oração, Senhor. Ó Deus, oramos, mas muitas vezes a oração não é respondida porque as mãos estão sujas, a mente está imunda, coração poluído. Mas, Pai, limpa as nossas mentes e mente e coração, mãos, mente e coração, para que possamos, como diz o salmista, erguer mãos santas ao Senhor e abençoar vidas em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, o mesmo revestimento que lá no passado a igreja primitiva recebeu, nós queremos receber, Senhor, em nome de Jesus. Nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que sem o Senhor nós nada podemos. Não é a nossa capacidade que não a temos, não são as nossas estratégias porque não as temos, mas é o Senhor agindo em nós e através de nós, Pai. Perdoa as vezes que desobedecemos a tua palavra. O Senhor mandou ficar e desejamos ir, ou o Senhor mandou ir e ficamos. Pai, se não houver sintonia com a vontade do Senhor, não seremos preenchidos pelo teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, cada igreja, cada ministério, cada pessoa cristã tem que ser reconhecida pelos frutos que gera, pelos resultados que gera, pelas almas que ganha, não porque é bom nisso, naquilo, naquele outro, mas pelas vidas que já levaram e apresentaram diante do altar do Senhor. Pai, que nesta noite
uma nova história seja escrita através das nossas vidas. E os amados que prostraram diante do teu altar recebam revestimento de poder do alto, em nome de Jesus. Todos estão pedindo nesta noite por este revestimento, que aconteça isso nessas vidas, ó Pai. Vamos ver maridos, esposas se convertendo ao Senhor, filhos voltando ao primeiro amor, a presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está desejoso de usar cada um aqui, Pai. Pai, nós temos aqui diante de nós dezenas de missionários que vão voltar para suas casas, seus bairros, seus prédios, condomínios, e vão ali como instrumentos do Senhor, Pai, como missionários do Senhor, para levar as boas novas da salvação. Abençoe, ó Deus, a todos, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os amados, hoje, agora e para sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem levantar. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glórias e honras ao Senhor Jesus. Queridos, vocês vão voltar para suas casas. Vocês são missionários do Senhor. Vão ganhar alma essa semana para Jesus, amém? Dê um abraço em umas 10 pessoas. Abraça umas 10 pessoas. Deus abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Abraça umas 10 pessoas. Vão na paz, em nome de Jesus.